Olá, o TRT das Gerais está de volta com muitas novidades para você. Seja bem-vindo. Este é um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, você vai acompanhar. O TRT de Minas recebe especialistas para evento que debate o trabalho escravo. Veja também a importância da informática e sua evolução ao longo dos anos. Veja quem está por trás desse trabalho em nosso tribunal. Desembargador participa do quadro Reforma Trabalhista. Fique por dentro. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. Trabalho escravo contemporâneo, governança, compliance e due diligence. Esses são os temas discutidos em congresso promovido pelo TRT de Minas. Trabalho escravo contemporâneo, governança, compliance e due diligence foram os temas discutidos no 2º Congresso promovido pelo TRT de Minas, em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, a OAB de Minas Gerais e o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, Impacto. O evento foi aberto pela 2ª vice-presidente do TRT da 3ª Região e diretora da Escola Judicial. É uma pena que o trabalho escravo ele ainda exista, que ele persista, mas ele está aí, a gente precisa falar dele, precisa combatê-lo. O desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, um dos coordenadores do Congresso e membro do Comitrate, afirmou que o TRT de Minas entrou em uma nova fase que definiu como enfrentamento 2.0 ao trabalho escravo contemporâneo. Em seu pronunciamento, ele defendeu o compliance, série de medidas adotadas pelas empresas no cumprimento das normas legais, como uma ferramenta que demonstra a compatibilidade entre a energia da produção econômica e os direitos humanos. Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, ressaltou que falar de trabalho escravo é falar de direitos humanos, ética, comportamento, alma, empatia. Enfim, é falar de amor ao próximo. Segundo ela, essa falta de amor ao próximo diferente de nós é o que embasa a divisão social do trabalho entre exploradores e explorados. Também coordenadora do Congresso e membro do Comitrate, esta desembargadora citou alguns aspectos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. Pode ser submissão de trabalhos forçados, uma jornada exaustiva, trabalhos em condições degradantes, com alojamentos precários. Então, são diversas formas que nós podemos caracterizar o trabalho escravo. Esta professora da Faculdade de Direito da UFMG elenca os ramos de atuação com maior incidência de trabalho análogo ao de escravo. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, nos últimos 3 anos de atuação da fiscalização, dos 1.500 trabalhadores que foram libertados no ano de 2017, 52% se encontravam no ambiente urbano. Ou seja, na construção civil, em confecções e em atividades do comércio. Mas a gente não pode se esquecer que também o agronegócio, no que diz respeito à questão da agricultura, da pecuária, da carvoaria e das madeireiras, também são setores que reincidem no trabalho em condições análogas de escravo. Os números do trabalho escravo no Brasil e no mundo são assustadores. De acordo com estimativas da OIT, a gente tem cerca de 21 milhões de pessoas em situação de trabalho forçado no mundo. E no Brasil, esse número, de acordo com o Instituto CIA, gira em torno de 150 mil trabalhadores no ano de 2017. E os números da impunidade também assustam. A Clínica de Trabalho Escravo da UFMG, ela realizou uma pesquisa abrangendo Minas Gerais. Mas eu acho que isso aí pode refletir o resto do país. E em termos assim de repressão ao trabalho escravo, sobretudo na área penal, deixa muito a desejar.
Nós analisamos 370 relatórios, 150 constataram o trabalho escravo e que entre ações penais e investigações iniciadas, hoje nós temos uma pessoa que está cumprindo pena. Esta pesquisadora e professora da Fundação Getúlio Vargas destacou a importância das empresas seguirem os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. À medida que as grandes empresas passam a usar seu poder de influência para mudar uma realidade que no Brasil é bastante recorrente, né, a presença de trabalho forçado e infantil numa série de setores, como têxtil, agronegócio. Então, trazer essa nova expectativa de estender essa responsabilidade para além do espaço e para as cadeias e para os fornecedores, eu acredito que seja uma grande contribuição que esses princípios trouxeram para o Brasil. O presidente da OAB em Minas Gerais aprova a parceria da entidade com o TRT de Minas. E essa pauta de discussão do trabalho escravo é uma pauta que a OAB escolheu como prioridade para tratar, criando uma comissão para combate ao trabalho escravo e discutindo a verdade sobre o trabalho escravo antigo e trabalhando contra o trabalho escravo moderno. A coordenadora estadual do Comitrate elogiou a iniciativa do TRT de Minas de propiciar esse espaço para a discussão do tema. Achamos que essa iniciativa é de suma importância para o fortalecimento, para a conscientização, para a prevenção e para as ações, para a discussão das ações de fiscalização, mas, sobretudo, um momento de diálogo com diversos atores que trabalham diante dessa frente. Livro que analisa a relação entre as redes sociais e o direito do trabalho é lançado. As mudanças provocadas pelo advento das redes sociais no direito do trabalho foram tema de palestra ministrada pelo juiz do trabalho Geraldo Magela Melo no auditório do TRT Mineiro para um público formado por magistrados e servidores do tribunal e por estudantes de direito. O evento, que é parte do projeto Leis e Letras da Escola Judicial, promoveu o lançamento do livro A Reconfiguração do Direito do Trabalho a partir das redes sociais digitais, de autoria do palestrante, que também é professor da UFMG. As redes sociais, elas reconfiguram as relações sociais e como a relação do trabalho é uma relação preponderantemente social, elas acabam também sendo impactadas. A ideia de jornada de trabalho, a ideia de cyberbullying laboral, que é o assédio moral nas redes sociais, a liberdade de crítica do empregado e do empregador no ambiente das redes sociais e como essas plataformas de relacionamento estão modificando o espaço trabalho humano e a discussão entre o que é legítimo no trabalho e o que é ilegítimo, que poderia ser justa causa ou uma simples conduta ou uma simples liberdade de manifestação do pensamento do trabalhador nas redes sociais. Todas as pessoas estão mais aceleradas, como elas estão mais aceleradas, elas trabalham mais, elas falam mais, elas criticam mais e elas brigam mais. E isso gera conflitos, conflitos geram processos, então os processos cada vez mais discutem redes sociais e isso vai impactar no processo de trabalho, em número de processos na Justiça do Trabalho, em número de demandas e conflitos nas relações de trabalho e nas relações sociais como um todo. Atuaram como debatedores o desembargador aposentado e professor da UFMG, Antônio Álvares da Silva, e o desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Todo mundo se interliga e o mundo vive da informação. E quando a informação é divulgada e recebida por milhares de pessoas, muito mais do que a imprensa falada e televisionada, então, consequentemente, nós estamos diante de uma revolução que mudou os tempos. Um exemplo que a gente pode dar é a ideia e o conceito do empregador nuvem. Aquele empregador onisciente que sabe tudo o que acontece com relação ao empregado, da vida, tanto da vida pública como até da vida privada desse empregado, através não só das redes sociais, como também dos vários algoritmos de inteligência artificial, dos mecanismos de geolocalização que também estão presentes na rede social. Depois do intervalo, as mudanças adotadas pelo TRT de Minas na área de informática.
Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora vídeo produzido pelo TRT de Minas que mostra a evolução da informática na instituição por meio do trabalho da DTIC e de suas secretarias. A aplicação do direito está ligada a registros escritos pelo menos há 4.000 anos. No Estado moderno, todo ato jurídico ou administrativo fica registrado no papel. No papel? No século XXI, esse papel passou a ser cumprido pelo registro eletrônico, os bytes. Uma mudança que, apesar de muito rápida em dimensões históricas, não aconteceu da noite para o dia. Toda a distribuição de feitos era feita manualmente, né? Sorteio por bolinha, os livros de controle, os livros de carga, livro de distribuição, livro de baixa, livro de arquivo, eram inúmeros livros que a gente foi contribuindo para eliminar. Nos anos 90, o tratamento dos dados de cada localidade da Justiça do Trabalho era centralizado em um único processador. Em Belo Horizonte, um computador atendia a todas as juntas de conciliação e julgamento, as atuais varas do trabalho, e havia apenas mais um computador para a sede, que atendia a todo o segundo grau, a folha de pagamento e o cadastro de pessoal. As unidades acessavam esses computadores por meio de terminais que não eram autônomos, pois não tinham capacidade de processamento. A comunicação de dados do interior com a capital era feita por linha de escada. Somente em 2001, todas as varas do interior passaram a ter microcomputadores. Em 2005, a informatização do tribunal ganhou impulso com a aquisição de grande quantidade de novos equipamentos. Naquela época, estatísticas do funcionamento do TRT já eram registradas e processadas em meio digital. Mas a nova era ainda não tinha chegado. 2 anos depois, seguindo a política definida pelo CSJT, foi iniciada a construção da Sala Cofre. A nova instalação, que passou a alojar todo o banco de dados e os servidores da instituição, foi construída seguindo os conceitos mais modernos definidos por normas nacionais e internacionais. A Sala Cofre, inaugurada em 2008, era a estrutura necessária para o mais ousado passo no processo de informatização da instituição, a migração de todos os processos judiciais para o formato eletrônico. E eu nem imaginava que estaria aqui quando nós tivermos acabado realmente com o processo físico, como nós chegamos hoje. 5 de setembro de 2012, a cidade de Nova Lima inaugura o PJE na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. 3 anos mais tarde, o processo eletrônico já é realidade em todas as varas e no segundo grau do tribunal. Todos os serviços e equipamentos de informática estão a cargo da Diretoria de Tecnologia, Informação e Comunicações. A DTIC integra 3 seções e 3 secretarias. Além disso, o tribunal também conta com um Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicações, o CGovTIC. Existe a seção de Planejamento e Projetos, responsável pela elaboração anual de planos táticos e pela previsão orçamentária, a seção de Governança, que realiza auditorias e eventuais apurações, além de elaborar a proposta de planejamento estratégico junto com a seção de Planejamento e Projetos, e a seção de Licitações e Contratos. Planos táticos e planejamento estratégico passam pela análise e aprovação de um comitê gestor, composto pelo diretor da DTIC, secretários e chefes de seções. Secretaria de Suporte e Atendimento. A SESA faz o chamado atendimento de primeiro nível, pois recebe todas as demandas encaminhadas pelo ramal 7981 ou pelo sistema da Central de Serviços de TI, e pode ser acessado a partir da intranet. É a secretaria responsável pela gestão dos microcomputadores e do software instalado neles, bem como de seus periféricos, como impressoras e monitores. As máquinas outras, hoje, todas elas são travadas. Todas elas são colocadas a nível de usuário comum. Ninguém é administrador da máquina.
Então, hoje, ninguém consegue instalar nenhum software nela se não for antes contactado o pessoal da SESA. Secretaria de Sistemas. Constantemente, é necessário atualizar e substituir sistemas para viabilizar novas tarefas, responder a novas necessidades ou compatibilizar o software e novas tecnologias. As demandas enviadas pelas áreas são inicialmente avaliadas por servidores da Secretaria de Sistemas que atuam como gestores executivos. Eles analisam os pedidos quanto ao custo-benefício antes de aprová-los e estabelecem prioridades. Um exemplo de demanda atendida é o novo portal do Tribunal, que está na rede desde o início de junho. A Secretaria também atua colaborativamente na construção de sistemas nacionais da Justiça do Trabalho. O sistema de gestão de passivos, que será adotado em todo o território nacional, é oriundo da Secretaria de Sistemas do TRT Mineiro. Atualmente, 58 servidores trabalham na Secretaria. Há mais de 100 sistemas oriundos da unidade sendo utilizados pelo Tribunal. O nosso trabalho ele é muito intrínseco com as pessoas que utilizam os sistemas. A gente bate bola o tempo todo, a gente especifica requisitos junto com eles, eles definem o que eles precisam. Secretaria de Infraestrutura. A CEIT é responsável por todo o serviço de rede, que inclui a interligação dos prédios da capital via fibra ótica e pela comunicação com o interior por meio de 74 canais contratados com operadora privada. Administra o data center com os bancos de dados de sistemas jurídicos e administrativos, cuida da realização constante de backups, da infraestrutura necessária para a armazenagem de todos os registros e administra a gestão de até 6.000 contas do clique. Novas funcionalidades são agregadas ao sistema. Essas novas funcionalidades ela acaba também requisitando mais e mais infraestrutura para o seu funcionamento. No tribunal, os bancos de dados, os servidores de aplicação e os links de comunicação entre os prédios da capital são redundantes, e isso se traduz em segurança, pois impede que eventuais problemas na infraestrutura venham afetar o usuário. Todos os sistemas passam constantemente por monitoração preventiva. Além disso, a CEIT também se encarrega de fazer o planejamento das necessidades de infraestrutura do tribunal para os próximos anos. No fundo, o que a tecnologia busca mesmo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas possam ser mais felizes, né? Trabalhar com mais alegria e também dedicar a sua vida àquilo que realmente importa, né? E essas questões ligadas ao trabalho sejam tratadas de uma maneira mais leve. Trabalhadora que fala diversas línguas e que trabalha em mercado de Belo Horizonte é indenizada por uso indevido de imagem. Confira o quadro Notícias Jurídicas. Trabalhadora conhecida por poliglota do Mercado Central será indenizada por uso indevido da imagem. O Mercado Central de Belo Horizonte foi eleito símbolo da cidade na campanha Viva BH. São 400 lojistas que vendem produtos de Minas e de todo o Brasil. Ponto de encontro de várias gerações, cheio de curiosidades. Entre elas, a faxineira que falava vários idiomas e que foi designada para atender turistas durante a Copa das Confederações, tornando-se quase uma mascote do famoso ponto turístico de Belo Horizonte. Mas ela não recebeu qualquer remuneração pelo trabalho. A falta de pagamento gerou uma ação trabalhista na 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A juíza Adma Cristina Murta não teve dúvidas de que o estabelecimento se beneficiou da imagem da empregada, que passou a ser conhecida nos meios de comunicação como a poliglota do Mercado Central. Com base em pressupostos assentados na doutrina e na jurisprudência, arbitrou o valor da indenização por uso indevido da imagem a dano moral em R$12.000. A decisão foi confirmada pelo TRT de Minas. No próximo bloco, magistrado fala sobre negociado e legislado. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. A
Assista agora a entrevista com o desembargador do TRT de Minas, que aborda a relação entre negociado e legislado. O direito do trabalho surge como uma intervenção artificial do Estado, estabelecendo padrões mínimos de conduta dentro das relações de emprego. Então vamos partir da questão da negociação coletiva. Isso também é um instituto que é muito típico e peculiar do direito do trabalho. A negociação coletiva, ela complementa aquela legislação que já existe feita pelo Estado, a denominada legislação ou normas heterônomas. Logo após a Constituição de 88, surgiu um grande debate. O reconhecimento de acordos e convenções coletivas significa que tudo que vier em instrumento normativo autônomo tem que ser reconhecido? Começou a haver um limite. Aquilo que ofende a legislação na área de saúde e segurança, ele não pode ser objeto de negociação. E a jurisprudência caminhou nesse sentido. E isso dizia respeito também aos intervalos entre a jornada, a tempo à disposição do empregador antes e depois da jornada. Ao longo de vários anos, ao longo de mais de 200 anos de ciência, descobriu o quê? Que o tempo de trabalho ele é determinante para a condição de saúde do trabalhador, para evitar acidentes do trabalho. O fato é que isso continuou sendo questionado e a reforma trabalhista, então, trouxe uma grande mudança nisso, que foi ao estabelecer o artigo 611-A, dizendo de matérias que seriam passíveis de negociação coletiva, inclusive objetos de saúde e segurança, no 611-A e no 611-B, tratando daquelas que não poderiam ser passíveis de negociação coletiva. E aí também é interessante, porque uma das razões principais do limite à negociação coletiva traçados pelo Tribunal Superior do Trabalho é a questão de saúde e segurança. E o parágrafo único do artigo 611-B, que trata das matérias que não são possíveis de negociação coletiva, no seu parágrafo único ele afirma textualmente: não é matéria de saúde e segurança aquela que envolva jornada de trabalho e intervalo intra-jornada, dentre outros. Ou seja, a lei nega a ratio decidendi, as razões de decidir das decisões que limitavam a negociação coletiva. Muito bem, com todo respeito, eu acho um absurdo a afirmação legal, no entanto ela deve ser observada, até porque está prevista em lei, de que saúde e segurança não é tratado dentro da jornada de trabalho. Então, mesmo as normas que hoje asseguram a ampla possibilidade da negociação coletiva ou o impedimento da negociação coletiva, elas serão analisadas no caso concreto, dentro dos parâmetros legais e também dos parâmetros da Constituição e das convenções internacionais às quais o Brasil é signatário. A interpretação da norma é um direito constitucional do juiz. A novidade com a reforma trabalhista é a inclusão do parágrafo único ao artigo 444, que prevê que o trabalhador com nível superior e que ganhe mais de 2 vezes, tenha salário superior a 2 vezes o teto da Previdência Social, aproximadamente 11 mil e poucos reais, ele poderia livremente negociar com o seu empregador aquilo que, para o geral, só poderia ser negociado em convenção coletiva de trabalho. E eu questiono o seguinte: será que um empregado que ganha 11 mil reais e com nível superior tem condição de negociar diretamente com o seu empregador as condições de trabalho? A experiência pessoal me diz que não. Durante muitos anos, advoguei nos sindicatos professores, todos têm nível superior, os professores de ensino superior, e boa parte deles tem salário superior, remuneração superior a esse mínimo, a esse piso estabelecido. E mesmo sendo professores, eles estão sujeitos ao poder de mando do empregador e tudo aquilo que vier do empregador, a tendência é que seja aceito. A regulamentação hoje trazida no artigo 510, se por um lado ela incentiva a criação de instrumentos dentro da fábrica que permitam uma maior agilidade na solução desses conflitos, ela, por outro lado, na redação original da reforma trabalhista, ela permitia a confusão entre a atuação e prerrogativas da Comissão de Representação dos Empregados e do Sindicato dos Trabalhadores. O artigo 8º da Constituição da República, ele traz uma norma essencial.
no seu inciso 6, que é: a negociação coletiva só será válida com a participação de sindicato. E o sindicato que faz menção à Constituição é o sindicato profissional. Toda negociação coletiva que seja para solucionar um conflito pré-existente ou para estabelecer normas e condições de trabalho para frente, tem que haver a participação do sindicato. E na forma da redação original do artigo 510A, B e C, ele permite uma certa interferência ou uma certa interseção entre a atuação da comissão e a atuação dos sindicatos. Mais uma vez, apenas o seguir histórico dos fatos é que vai nos mostrar se efetivamente as comissões de representação de empregados vão ser criadas, serão criadas, se efetivamente elas cumprirão um papel de maior ligação entre empresa e empregado solucionando seus conflitos e se não vai haver um desvirtuamento dessas comissões no sentido de afastar os sindicatos da sua representação e, ao mesmo tempo, fazer com que essas representações de local de trabalho formem ou representem os trabalhadores em negociação direta com a empresa. O que pode concluir de imediato é que, primeiro, a reforma trabalhista ela trouxe uma substancial alteração dentro de toda a formulação do direito do trabalho, feito tanto pela doutrina como pela jurisprudência, no que diz respeito às possibilidades da negociação e, principalmente, a atuação das entidades sindicais dentro dessa representação. Ela também traz uma significativa alteração dentro daquele conceito de hipossuficiência do empregado ao permitir a negociação direta entre empregados e empregadores, desde que esse empregado receba um salário superior à faixa hoje de 11 mil e poucos reais. E também regulamenta o artigo 11 da Constituição da República e que apenas com o maior andar histórico, a maior funcionamento dessas instituições e desses institutos é que nós efetivamente verificaremos se foi benéfico ou não ao trabalhador e às relações de emprego a denominada reforma trabalhista. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!